Tá bombando. Pois é, tá bombando com a jornalista Bia Neves. Bia, vamos trazer uma notícia que é impressionante realmente, o sofrimento de uma família, a investigação genética que levou a perdão de uma mulher, uma mãe que foi condenada por matar os seus 4 filhos e a justiça chega à conclusão que ela não foi a causadora da morte dos seus filhos. Vamos contar essa história, Bia, triste, mas que serve de exemplo para a própria justiça, que realmente nós vamos ter que mudar um pouco as leis, porque não se pode descartar a ciência em algumas investigações, e a ciência é quem traz agora à tona essa questão de que os filhos não morreram em função da mãe. Bia Neves. É isso, Rogério. Uma mulher condenada como a pior assassina em série da Austrália e foi perdoada depois de cumprir 20 anos atrás das grades por matar seus 4 filhos, no que parece ser um dos mais graves erros judiciais do país. O procurador-geral de Nova Gales do Sul interveio para ordenar a libertação de Kathleen Folbig, com base nas conclusões preliminares de um inquérito que encontrou dúvida razoável quanto à culpa da mãe pelas 4 mortes. O procurador disse em entrevista à imprensa nesta segunda-feira que havia falado com o governador e recomendado um perdão incondicional que foi concedido. Kathleen Folbig foi presa em 2003 por 3 acusações de assassinato e uma de homicídio culposo após a morte de seus 4 filhos ao longo de uma década. Em cada caso, ela foi a pessoa que encontrou os corpos, embora não houvesse nenhuma evidência física de que ela havia causado as mortes. Em vez disso, Rogério, o júri se baseou nas poucas de 4 bebês de uma família morrerem de causas naturais antes dos 2 anos de idade. Mas, surgindo novas evidências e outra investigação começou no ano passado. Em um ano, a mulher engravidou de Caleb, que nasceu em fevereiro de 1989 e viveu apenas 19 dias. No ano seguinte, o casal teve outro, Patrick, que morreu 8 meses. 2 anos depois, Sarah morreu aos 10 meses. Então, em 1999, a 4ª e mais longa filha do casal, Laura, morreu aos 18 meses. E com as novas evidências, Rogério, no caso das 2 meninas, descobriu-se que uma possibilidade razoável de mutação genética, conhecida como CALM2G 114R, ocasionar suas mortes, e que uma delas pode ter morrido de miocardite, identificada durante sua autópsia. E no caso do outro filho, descobriu-se que é possível que sua morte tenha sido causada por um distúrbio neurogênico subjacente. Tudo indica que foram sim problemas de saúde a causa da morte dos 4 filhos. Porém, Rogério, o marido dela, o então ex-marido dela, acredita que a mulher tem culpa sim na morte dos 4 filhos, Rogério. Pois é, muito triste esse caso. Na realidade, uma mutação genética é a causa da morte súbita por parada cardíaca, como você trouxe, Bia. E também foram descobertas, evidências de que seus filhos possuíam uma outra mutação genética que já foi estudada em camundongos e estaria ligada à epilepsia de início súbito. É assustador a condenação dessa mãe, porque não haviam provas concretas contra a mãe. Tudo foi muito superficial, inclusive tomaram como base um diário que a mãe tinha e que nesse diário ela conta, após a morte dos filhos, relatando as dificuldades de conviver com aquela acusação. É bom lembrar que a mãe sempre negou os crimes e ela se questiona em relação
a tudo que aconteceu. Olha, essa mulher deve ter vivido até agora uma situação de loucura, muito próxima da loucura em relação a ser condenada por algo que ela não fez. É um drama que serve de exemplo e a justiça deve ficar atenta a modificações, porque a ciência tem evoluído e esse caso é um caso de uma mutação genética, quer dizer, não tem nada a ver com a atuação da mãe. Como ela perde 4 filhos, basicamente um atrás do outro, com pouco tempo de vida, ficou uma suspeita sobre ela, mas sem ter nenhuma prova concreta em relação a qualquer atitude em relação a essas crianças. As crianças não tinham nenhuma marca em relação à morte. Falou-se em sufocamento por parte da mãe, mas as crianças não tinham nenhum vestígio de que teriam sido sufocadas. Realmente é uma ação lamentável da justiça. Esse é o programa Tudo Azul USA.